Fala pessoal, mais uma vez por aqui, hoje para falar sobre multas de trânsito. Boa parte dessas multas que foram aplicadas no período da Covid-19 podem ser anuladas. Logo após a vinheta, darei todas as explicações para você. Então, pessoal, vamos falar sobre essas multas de trânsito que podem ser canceladas. Mas antes disso, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like e quem me acompanha no Instagram, Márcio Dias Trânsito, no canal do IGTV. Eu estou gravando esse vídeo antecipadamente, que eu só ia gravar após a pandemia, só que em virtude de uma decisão ocorrida na Justiça Federal do Distrito Federal, eu tive que gravar esse vídeo porque foi concedida uma liminar em mandado de segurança impetrada pela Transerp, empresa de trânsito e transporte urbano de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, contra um ato do presidente do Conselho Nacional de Trânsito. Nessa decisão, para a gente fazer isso bem resumido, ele suspende os efeitos do artigo 4º e 5º, inciso 1 da deliberação 185 e também toda a deliberação 186. A deliberação 85, no seu artigo 4º e 5º, inciso 1º, ele fala da troca de real infrator, que normalmente ele tem 15 dias para fazer essa troca, e aqui ele interrompe esse prazo, e também interrompe o prazo daquela transferência de propriedade, que são de 30 dias. Então ele fala que o prazo é interrompido para os veículos adquiridos desde 19 de fevereiro de 2020. E a deliberação 86, ele fala que a notificação de autuação que teria que ser feita em 30 dias, a deliberação fala que a expedição da notificação de autuação deve ocorrer apenas com a inclusão em sistema informatizado do órgão autuador, sem remessa ao proprietário. E quando terminar a vigência dessa deliberação, ou seja, quando ela for revogada, vai ser concedido um novo prazo e vai iniciar esse prazo para a pessoa poder recorrer da infração. Então a liminar foi concedida, suspendendo esses efeitos, e ela só se aplica a essa empresa, Transerp Ribeirão Preto, na sua área geográfica. Então ela lá vai poder receber normalmente a troca de real infrator. Se por acaso alguém entrar fora de prazo previsto no Código de Trânsito Brasileiro, vai ser indeferida essa troca de real infrator. Eles vão poder fiscalizar os veículos que não foram transferidos em 30 dias. Creio eu que esse órgão de trânsito deva ter um convênio com o Estado para poder fazer essas autuações de competência do Estado, e também as notificações, todas as infrações praticadas dentro da Transerp, que ela fizer essa fiscalização, ela vai poder enviar normalmente, mas só ela, não se aplica aos outros estados. Só que tem um alerta muito importante nessa decisão, porque o juiz chama a atenção, porque isso já é bem pacificado na jurisprudência, que um ato infralegal não pode sobrepor uma lei. Então o Código de Trânsito ele fala que em 30 dias tem que ser expedido, essa notificação de autuação ao infrator. E não foi respeitado esse prazo. Ele criou uma deliberação, ou seja, uma deliberação é um ato privativo do diretor do Denatran, e a resolução normalmente tem a reunião com o presidente do CONTRAN e todos os ministérios, com seus representantes, tanto pelo ministro como pelos seus representantes. Então, no caso, esse ato infralegal veio a sobrepor a lei, e aí, no caso, isso teria que ser feito através de medida provisória. Assim, o que chama atenção, nós que trabalhamos na área de trânsito, advogados especializados nessa área, a gente, assim que publicou essa deliberação, a gente já tinha visto o erro lá atrás. Então eu estava esperando acabar a pandemia para poder falar. Só que essa empresa, ela entrou para ela poder aplicar as infrações e receber essa troca de real infrator e fiscalizar os veículos normalmente. Ela conseguiu eliminar para isso. Só que, como tem que ser por medida provisória, ou seja, o presidente da República teria que expedir essa medida provisória em caso de urgência, vai gerar um problema para todo o Brasil dos órgãos de trânsito. Por quê? Porque os órgãos de trânsito estão seguindo a orientação dessa deliberação do CONTRAN,
E todo mundo parou, ninguém enviou notificação de autuação para ninguém. Então, como ele não enviou, várias multas, várias autuações já estão prescritas dentro dos órgãos de trânsito, tanto do município quanto do estado. Por quê? Porque não foi enviado. No caso, teria que ser feito por uma medida provisória, segundo o entendimento do juiz, e também até a própria jurisprudência já fala esse mesmo entendimento, que não pode haver um ato infralegal, não pode sobrepor uma lei. Prova disso, eu tenho aqui decisões, no caso da turma recursal do Distrito Federal, tem esse processo aqui que vocês estão vendo, que no caso foi enviada uma notificação de autuação através de AR para o infrator, só que não comprovou o envio do AR e também não fez publicação em edital. E eles argumentam que existia uma resolução do CONTRAN que admitia que o ato fosse refeito, ou seja, ele enviou o AR, não conseguiu notificar, ele envia o AR novamente, só que isso não pode, isso não cabe. Teria que voltar o AR sem ter a notificação, sem ter conseguido sucesso na notificação, teria que ser feita a publicação no edital. Faz a dupla notificação, não consegue, publica em edital. Então, o juiz já esclarece aqui, ademais, cabe esclarecer que a resolução do CONTRAN não pode sobrepor a lei, eis que tem por função apenas regulamentar leis, não podendo inovar no ordenamento jurídico. Eu também tenho aqui a decisão lá do Rio Grande do Sul, de uma apelação, que também é sobre curso, que em 12 meses a pessoa tem que fazer o exame prático, né, para poder dirigir, né? Então ele faz o curso, faz as provas e o processo tem que ser encerrado em até 12 meses. Então aqui a decisão, ele fala que o Código de Trânsito não prevê esse prazo. Se o Código de Trânsito não prevê esse prazo, como uma resolução do CONTRAN prevê? Então, ele fala aqui, com efeito, não podem os órgãos que administram o sistema do DETRAN, CONTRAN ou DENATRAN emitir qualquer regulamentação, portaria ou resolução que restringe ou contrarie norma superior, digo, com o Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de violação aos limites do poder normativo a eles conferido pela própria legislação regente. Então, aqui nesse caso, o que ele fez? Ele reformou a decisão, e nessa decisão ele concedeu que pode ser aproveitado esse curso para fazer novamente o exame prático. Então, assim, as próprias jurisprudências já falam isso. Como o CONTRAN, através do DENATRAN, da sua assessoria jurídica, permite que seja emitida uma deliberação, fazendo com que o diretor, em ato privativo, emita uma deliberação sobrepondo uma lei. Consequência disso, várias multas em todo o Brasil podem ser anuladas. Se o judiciário mantiver esse entendimento, conforme eu estou aqui passando para vocês o meu entendimento, através da jurisprudência, e o próprio juiz, nessa decisão liminar, considera que o meio adequado seria a medida provisória, todas as multas podem ser anuladas se os condutores, esses infratores, receberem as infrações e procurar o Poder Judiciário. Então, assim, vários órgãos de trânsito, municipal, estadual, da própria União, que não enviaram, já estão com multas prescritas lá dentro, porque não enviou no prazo de 30 dias, não expediu, no prazo de 30 dias, como determina o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 281. Então, o que vai acontecer? Quando todos esses órgãos enviarem as autuações posteriores, a expedir isso posterior a 30 dias, não vai valer isso e as multas podem ser anuladas, de acordo com o Poder Judiciário. O que pode acontecer? Tem gente que pode divergir do meu entendimento. Essa liminar também pode ser revogada. Mas se mantiver essa decisão, creio eu que deve ser mantida, porque uma deliberação jamais pode sobrepor uma lei. E aí, o que vai acontecer?
municípios, estados, todos os órgãos de trânsito que estão com as infrações para enviar, não enviam. Quando enviar, esses condutores podem procurar um advogado, a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público dos Estados podem ver isso e pode pedir no Judiciário para que sejam anuladas todas essas infrações. Já imaginou o prejuízo para todos os erários desses entes? Vocês já imaginaram o que pode acontecer? Eu tenho certeza que se essas multas forem anuladas pelo Poder Judiciário, esses órgãos de trânsito, tanto os municípios como os estados, não vão ficar com ela, não vão ficar quietos. Eles vão em cima da União. E eu tenho certeza que alguém vai responder por isso. Então, assim, o que eu aconselho, o que eu oriento as pessoas nos órgãos de trânsito é que procurem seus procuradores de município, seus procuradores de estado, as autarquias e fundações, seus advogados nomeados, a União, o advogado-geral da União, para quê? Para que analisem esse fato, analisem essa decisão e vejam o que vão fazer. Porque se vocês não começarem a emitir essas notificações de autuação, pode ocorrer do judiciário depois cancelar através de ações de todos os condutores. Imagina, uma ação é distribuída em São Paulo contra o Detran de São Paulo, a outra no Rio Grande do Sul contra o Detran do Rio Grande do Sul, a outra no Paraná contra a Secretaria Municipal de Trânsito do Paraná e assim sucessivamente. Um monte de ação distribuída para anular as multas. Vai chegar um monte de multa, tanto para a pessoa física como para empresas de ônibus, transportadoras. Essas empresas vão receber um monte de infração. Você acha que se eles sabendo que podem ter suas multas anuladas pelo Poder Judiciário, que elas não vão entrar com ação judicial? Lógico que vai entrar. Isso vai ser um prejuízo enorme para os órgãos de trânsito, porque todos eles estão seguindo o que determina a deliberação. E além disso, eles aplicam multas porque a lei obriga eles a aplicarem essa multa. Então, assim, a gente está falando aqui a favor da indústria da multa, não é isso. Todos os órgãos de trânsito são obrigados a aplicar infrações porque a lei determina isso. Então, todos os órgãos têm que investir em mão de obra, no caso, abrir concurso público para agente de trânsito, pagar aviso de recebimento, aluguel dos medidores de avanço de sinal de velocidade, de toda a fiscalização, fazer a gestão desse contrato. Então, eles têm um custo administrativo muito alto para cumprir o que a lei determina, ou seja, aplicar essas infrações. Como é que vai ser se todas essas infrações forem anuladas? Todo o custo disso que foi aplicado para aplicar essas infrações vai sair da onde? Eles vão ter que arcar com isso porque houve um erro por parte, um suposto erro por parte do Departamento Nacional de Trânsito. E aí, gente, quem vai pagar essa conta? Presidente Bolsonaro, fica o alerta. O ministro da Infraestrutura está fazendo um ótimo trabalho em todo o Brasil com a infraestrutura. O senhor presidente também está fazendo um ótimo trabalho no governo federal. Mas olhe para dentro do CONTRAN, lá no DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Tem que olhar lá, porque o que acontece? Essa decisão vai abrir um alerta que esses órgãos de trânsito podem depois vir a cobrar a conta da União. Já imaginou se acontecer isso? Então, presidente da República, senhor presidente, peço que o senhor olhe com carinho isso, encaminhe isso para a Advocacia Geral da União para fazer uma análise. A Advocacia Geral da União pode ter um entendimento divergente ao meu, mas esse entendimento eu provo através de jurisprudência. Algumas jurisprudências já fazem isso. Então, assim, é bem pacificado. Eu só peguei duas, mas tem várias nesse sentido, em que um ato infralegal não pode sobrepor a lei. Isso vai gerar um problema muito grande em todo o Brasil. E aí, várias infrações podem ser anuladas e os órgãos de trânsito de todo o Brasil sofrerem um prejuízo enorme com isso. Então, fica aqui a minha orientação para todas essas pessoas dos órgãos de trânsito, aos condutores, que procurem a sua assessoria jurídica para saber se segue o mesmo entendimento. E no caso, se o judiciário entender que não pode sobrepor a lei, várias ações vão ser distribuídas e outros juízes também podem ter esse entendimento. Então vai ser um efeito dominó que vai gerar um grande prejuízo para o erário.
Então, a pergunta que eu faço para o diretor do Denatran o senhor vai pagar essa conta? Porque a responsabilidade vai ser sua, porque o senhor diretor emitiu essa deliberação sobrepondo uma lei. E na sua assessoria jurídica tinha que ser informado isso. Isso pode trazer sérias consequências para todos os órgãos de trânsito que vão em cima do Denatran por ter emitido essa deliberação. Por que não procurou o ministro? O Congresso Nacional estava aberto. Pode ser votado qualquer lei, qualquer tipo de ato normativo. E o presidente da República estava lá. O ministro poderia enviar uma mensagem para poder fazer essa medida provisória. Aí teria legalidade no ato. Agora, por causa de um ato normativo infralegal como esse, sobrepondo a lei, o prejuízo vai ser muito grande e sérios problemas vão ocorrer para todos os órgãos de trânsito nesse país. Fica aqui minha orientação. Meu nome é Márcio Dias, sou advogado especialista em trânsito, sempre trazendo dicas de trânsito para você.